sobre o mundo e sobre si mesma, ela aumenta a sua capacidade de autoestima e de capacidade de ser ela mesma cada vez mais, né? Tanto em relação ao mundo como em relação a si mesma. Que esse é o nosso projeto assim de discussão, né? Sim, até para desmistificar essa questão de que para procurar um auxílio de um terapeuta, de um psiquiatra e tal, a pessoa tem que estar em surto psicótico agudo. Sim, tu tem que estar assim nas vésperas de ser internado, nas Sim, vésperas do suicídio, né? sim. Porque às vezes, por exemplo, uma pessoa que quando vai enfrentar um público, ela fica muito tipo nervosa. Isso é medo do público, é uma coisa normal. Isso inclusive até seguidamente tem uma paciente minha que é médica e vai fazer uma conferência, diz, pai, olha aqui, eu começo a suar nas mãos e tudo mais. Aí o que eu receito é o propanolol, 10 miligramas, que é considerada a droga do professor. Porque é impressionante, ele era usado antigamente para pressão, e se descobriu que ele tem uma ação simpática, parasimpática muito boa, e que tira completo, parece que tira a ansiedade com a mão, por isso chamada a droga do professor. E realmente a maioria das pessoas tem grande dificuldade de falar em público e fala muito bem no normal com pequenos grupos em torno, mas quando se apresenta ou vai num lugar determinado, começa a haver falhas de memória, começa a haver ansiedade, suar nas mãos, tartamudear, quer dizer, ficar completamente inquieta e até fugir desses contatos. Tem muita gente que vai mal no que antigamente chamava-se exames orais por isso. Porque todo o conhecimento que eu tinha sumia porque a ansiedade simplesmente dissolvia a minha capacidade de lembrança. Muito bem, nós temos aqui uma fala da Adriana. Vamos ouvi-la? Vamos. Bom dia, Bea. Bom dia, doutor Maia. Ouvindo vocês, eu gostaria de fazer uma provocação, como o doutor Maia fala normalmente. Vamos provocar, né, para tentar coisas mais sofisticadas, digamos assim. Isto de paixão e amor. É uma coisa, o ser humano parece sempre insatisfeito, sempre querendo mais, ou não tem o meio termo, parece. Ou é acomodado, ou é a pessoa que está sempre ansiosa por algo. E eu li há muito tempo algo assim, tipo, quando se está apaixonado, não se tem olhos para ninguém. A paixão, né, libera aqueles hormônios todos e tal. Mas o amor é capaz de fazer que nem essa experiência. Ele ama a esposa, ama a pessoa que está, mas não tem mais aquele tesão, digamos assim. E a paixão faz com que tenha tudo ao mesmo tempo e não tem tempo para outros ou outras. É interessante isso. O que será que acontece no cérebro de uma pessoa que está apaixonada e não tem olhos para mais ninguém? Mas o amor parece o comodismo, é o carinho, é o cuidado. E eu tenho por mim que a rotina faz com que afunde uma relação, mesmo com paixão. Será que isso acontece? A culpa é da rotina. A culpa é da rotina. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Esse problema não é uma coisa séria, né, Beatriz? Nós já falamos várias vezes sobre isso, né? Eu sempre digo que a paixão é aquele estado basicamente erótico que dura de 3 meses a 3 anos, no máximo 4, né? Quando as pessoas estão juntas ou persistem juntas, né? E que essa paixão pode se transformar, então, a ligação em algo amoroso, que transcende a paixão, quer dizer, eu amo aquela pessoa
e posso dizer na cara dela, eu te amo, assim como a gente vê na maior parte dos romances, novelas, livros, enfim. Agora, manter a paixão e o romance afetivo, que seria o amor, juntos, este é um problema altamente pessoal do casal, do estar junto com aquela pessoa. Se sabe que com o tempo, realmente é o que tu estava falando. As coisas vão ficando menos intensas na linha da sexualidade, mas a companhia, o estar junto, a empatia, o ter filhos, o ter a família, passa a ter densidades que compensam a falta do erotismo, aquele da paixão. Agora, se determinada pessoa sente que isso não completa, aí então nós começamos a ter os problemas dos relacionamentos, em que, se não há mais paixão, o que eu estou fazendo junto com essa pessoa? E aí então nós temos o... Se nós fizermos uma enquete das separações, que hoje no Brasil são maiores que os casamentos, nós vamos ver quase que constantemente isso. Houve assim uma modificação total de vida. Nós não temos mais aquele elan, aquela coisa empática que tínhamos antes. A vida vai ficando sem graça, sem jeito. Então, por que viver algo que é mais sacrifício do que prazer? Então, realmente, este é um grande problema dos relacionamentos, que em cada relacionamento tem que ser entendido o que está acontecendo ali naquele momento. Olha só o que nós recebemos aqui, ó. Bea, meu filho acabou de me dizer o seguinte e pediu para eu escrever para vocês. Eles estão falando de mim, mãe. Eu sei que eu sou uma pessoa competente, inteligente, mas quando eu vou numa entrevista de emprego, eu me transformo num outro ser que não sou eu. Parece que é outra pessoa, eu não sei dar respostas, eu gaguejo, eu fico nervoso, eu suo. E, como tu sabe, eu não tenho conseguido vagas. E é exatamente por isso. Eu não consigo olhar para a pessoa que está me entrevistando. Pois é, tu vê aí, apareceu bem na clínica, no fato objetivo, né? Isso que nós estávamos falando teoricamente. Quer dizer, para ele, eu receitaria o propanolol 10mg que se compra na farmácia sem receita. Para ele experimentar antes de fazer uma entrevista. É interessante, porque é uma droga assim, inócua e que tem um efeito muito bom. Pelo menos até eu já tomei isso antes de dar, quando comecei a ser professor. Porque tinha essa angústia de estar na frente dos alunos, né? Mas, além disso, o porquê dessa inibição tão grande tem que ver com alguma coisa mais arcaica ligada ao desenvolvimento dele, né? E aí, então, só uma terapia ou uma percepção mais focal do que realmente acontece quando ele vai entrar em contato com alguém. Eu me lembrei agora de um paciente meu que tirou 10 em tudo, mas aí na Unicinos, ele sobre cinema, se não me engano, e ele foi fazer a entrevista e ficou tão ansioso, que começou a mexer com os braços, e daqui a pouco na mesa tinha uma jarra d'água com um copo, ele deu uma batida, atirou em cima do professor. Tirou 0 na entrevista. Mas eu tenho a impressão que isso é muito comum nas pessoas que são muito críticas de si mesmas, né? Exatamente. Então, tu vê que nós já estamos diagnosticando. Eu tenho uma visão de autoestima de como eu deveria ser tão alta, que eu tenho sempre uma enorme decepção comigo. E a identificação projetiva que eu faço com a pessoa que vai me entrevistar é que eu sou um incapaz, um incompetente. E eu passo a agir como tal. Quer dizer, a pessoa que me entrevista
olha e diz, pá, mas que cara mais estranho, ansioso, Sim, sim. inquieto. Olha, para o serviço que eu quero, esse cara aqui vai ter um troço, né? Mas isso é uma interessante. idealização excessiva de mim mesmo, sempre é. Claro, porque, por exemplo, quando tu vai, mesmo uma pessoa que tem experiência, que já falou em vários lugares com muita gente, já fez entrevistas, já fez palestras, cada vez que tu vai fazer alguma coisa num ambiente novo, tu tem ansiedade. Não tem como não ter, né? Mas é chamada ansiedade criativa. Tem pessoas que esta ansiedade abre um campo criativo fantástico. E a ansiedade negativa é essa que ele vive e que o dopa completamente e o deixa fora de contato com o ambiente que ele está. Porque ele vive uma ansiedade aí, assim, extremamente fóbica até. A ansiedade fóbica é aquela que me atrapalha em tudo. Essa ansiedade que tu falou agora pode ser uma ansiedade criativa. Eu sei que eu estou ansioso, mas essa ansiedade vai criar um campo criativo e eu vou ser ou vou dar uma conferência maravilhosa, lembrando tudo que eu quero falar, e então eu sou um sucesso. Exatamente o oposto daquele que se inibe. Sim, se esse menino que falou com a mãe agora, que ela escreveu pra gente, se ele for num médico, que seja uma pessoa, porque aí tem o risco, tu ir num médico que não tem essa percepção, ele pode encontrar uma solução para ele, ou esse propanolol aí também, alguma coisa assim, porque é uma situação crítica dele. Eu fiquei assim ansiosa com a situação dele, né? Sim, porque tu vê, ele está colocando que alguns empregos que ele gostaria e poderia ser, vamos dizer que se a pessoa entrevistador soubesse disso, que a crise é na entrevista, provavelmente ele é um excelente funcionário na posição que ele tomaria depois. Muito bem. Doutor Maia, meio-dia. Meio-dia. Passou voando. Um grande abraço, muito obrigada pela companhia e até quarta-feira. Então tá, um abraço para ti, aos ouvintes, e até quarta-feira nos encontramos de novo. Até quarta-feira. Aliás, né, Beatriz, como eu disse para ti já, agora com as gravações a gente pode se ouvir e até gostamos de nos ouvir, né? Exatamente. Um grande abraço. Tudo de bom. Volto na segunda-feira.